eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, cantar, ora bem, Senhor Jesus. Bem Jesus, bem Jesus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Bem Jesus, bem Jesus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Mais forte, bem Jesus. Bem Jesus, bem Jesus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Bem Jesus, bem Jesus, Maranata, ora bem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. E o ousado amor do Senhor por nós, dando o seu Filho, nosso Deus deu o seu único Filho por nós. E esse amor nós precisamos compartilhar, levando a sua palavra, que é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que é Cristo que morreu pelos nossos pecados. Nós vamos cantar esta canção, porque o Senhor, antes mesmo de nós falarmos, o Senhor já nos conhece, Ele sabe de todas as coisas, e nós precisamos a cada dia conhecer dessa palavra, para estarmos a cada dia mais seguros e mais firmes no Senhor. Cantava sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós vamos encerrar cantando Eu Me Rendo, que venhamos mesmo, amados, nos render diante do Senhor. Nós precisamos conhecer aonde nós estamos errados e buscarmos o Senhor, aos pés do Senhor, nos render a cada dia a Ele. Vamos louvar o Senhor com esta canção.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. somos tão falhos. Mesmo assim, o Senhor nos ama, nos guarda, nos abençoa. Pai, precisamos a cada dia conhecer a Tua palavra, esperar com alegria, sabendo que o Senhor breve voltará. Precisamos também compartilhar deste amor, desse ousado amor que o Senhor teve e tem por aqueles que o Senhor os escolheu.
e que venhamos nos render aos teus pés, Pai, dia após dia, Pai, para que venhamos te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Receba o nosso louvor, Deus, que venhamos a cada dia nos esvaziar de nós mesmos e sermos cheios do teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Porque se lançar aos pés de Jesus é tão bom, é tão agradável, é tão salutar para nós, por que o mundo não vai em busca disso? A gente às vezes se pergunta, né? Por que o mundo, como se encontra outro hoje, desolado, sem rumo, com tantos tipos de distúrbios, e em Deus nós encontramos esse alívio, esse descanso ao colocar-nos diante dEle? Por que o mundo não busca, então, a Deus? A resposta, irmãos, uma das, está no texto que nós lemos. Eu estava pensando nisso agora quando nós estávamos entoando esse cântico. Quando Isaías se colocou diante de Deus, ou ele teve aquela visão, qual foi a primeira impressão dele? O que foi que ele bradou, o que foi que ele declarou? Eu sou um homem de impuros lábios e moro num lugar onde o povo também é do mesmo jeito. A primeira coisa que a gente se enxerga, e é difícil a gente se enxergar de forma ruim. Eu digo isso por mim mesmo. A gente gosta de se ver bem, de se ver a melhor pessoa. Quem é que gosta de se olhar e se ver imundo, impuro? Alguém levanta a mão? É por isso que o mundo não procura Deus de forma mais voluntária. Tem que passar por esse ponto. Na frente de Deus, nós não somos nada, irmãos. A clareza dele, a iluminação dele já mostra de cara quem nós somos. E somos todos nós. Mas nós sabemos que Deus, Ele quer nos purificar, assim como Ele fez com Isaías. Ele nos toca, nos cura, nos limpa. E é isso que nós devemos proclamar para o mundo. Há uma impureza, há um pecado, mas Deus, Ele está pronto para fazer essa mudança na nossa vida, na sua vida. A purificação dos nossos pecados. Mas nós precisamos encarar primeiro essa realidade, que o homem não vale nada. Nós vamos continuar o culto. Eu vou convidar aqui o seminarista Gustavo, que é quem trará a palavra nesta noite. Que o Senhor abençoe. Ele tem aqui a oportunidade de fazer a ministração. E logo em seguida a mensagem, nós vamos cantar um hino para o recolhimento das ofertas. Tá ok? Gustavo, está entregue aqui para você. Graças a Deus, amados irmãos. Motivo de muita alegria estar aqui. Meu louvor ao Senhor por esta igreja que tem me abençoado, que tem me conduzido ali no seminário. E hoje eu fui desafiado a trazer uma mensagem aqui da palavra do nosso Deus aos queridos irmãos. E peço que o Senhor nos abençoe nesta noite, para que nós possamos sair daqui aprendidos um pouco da sua palavra, e que essa palavra ela seja aplicada e vivida em nossos corações e em nosso dia a dia. Eu convido todos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10.
Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. E nós estaremos refletindo nesse texto, falando sobre comissionamento. Por que atendermos ao comissionamento? Lucas, capítulo 10, nós vamos ler até o versículo 12, e depois nós iremos ler do 17 ao 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que os precedessem em cada cidade e lugar onde eles estavam para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali o Filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado no céu. Que Deus em Cristo nos abençoe pela leitura da sua palavra. Nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor porque mais uma vez nós podemos nos reunir como teu povo. Ó Pai, muito obrigado por esta oportunidade que nós temos. Já cantamos a Ti, já ouvimos da Tua palavra. E neste momento, Senhor, nós Te pedimos, mediante o Teu Santo Espírito, que Ele fale aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, Tu conheces as nossas limitações, Tu conheces as nossas fraquezas, mas nós sabemos que Tu é o Deus que pode todas as coisas, e é o Deus que pode abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para ouvirmos e aplicarmos a Tua palavra ao nosso coração, à nossa vida. Te pedimos esta bênção, Deus, clamamos por misericórdia, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que é bem conhecido por todos, acredito. O texto do comissionamento dos 70. A palavra comissionamento, ela é a ideia de uma pessoa que foi nomeada, foi selecionada, escolhida a dedo, para levar uma mensagem ou para fazer uma atividade, a qual ela foi selecionada ali. E ela tem um tempo, ela tem algo a fazer e ela tem alguém a quem prestar conta. E nós estamos diante de um texto em que Jesus convida alguns homens e entrega um serviço para eles, algo que eles deveriam cumprir e que logo após eles voltariam para prestar conta do serviço que eles receberam. O texto aqui escrito, esse fato, ele só é narrado pelo evangelista Lucas. Se você observar nos outros evangelhos, nenhum dos outros vai narrar essa história,
do envio dos 70. Ele não deve também ser confundido com o envio dos 12 discípulos. Aqui é um caso totalmente diferente. E nós vamos, a partir deste momento, entrar nesse texto e tirar algumas lições para as nossas vidas. O Senhor Jesus convida alguns dos que estavam ali com ele, ele os intima para que eles fossem anunciar o Evangelho na cidade onde eles passariam. Jesus estava com destino a Jerusalém, ali onde ele morreria, onde ele sofreria na cruz do Calvário, onde ele seria morto pelos nossos pecados, e ele então intima esses homens, para que esses homens fossem às cidades e levassem o Evangelho, como ele próprio vai dizer, que o reino de Deus está próximo. Algumas versões, elas vão trazer a ideia de 72 homens. O fato é que nós não sabemos se era 70 ou 72. Alguns teóricos vão dizer que o fato de algumas Bíblias terem 70 ou 72 é que, possivelmente, depois que Noé saiu da arca, depois dele houve 72 gerações ali que saíram de Noé, que foram gerados pela família de Noé. Então houve 72 gerações. E aí o texto algumas Bíblias vão trazer a ideia de serem 72 discípulos. Outros explicam que o fato de estar sendo citado somente 70 homens é porque quando se traduziu do hebraico para o grego, se mudou de 72 para 70. Nós iremos adotar a ideia justamente dessas 72 gerações e logo após eu vou explicar o porquê disso. Jesus, ele comissiona homens para que aqueles homens fossem levar a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. E ele envia de 2 em 2. A ideia aqui era para que um falasse e o outro fosse testemunha do que aquele um estava falando. Por isso ele os envia de 2 em 2. Então esse é o comissionamento, esse é o chamado, esse é o convite, a missão que o Senhor entrega para aqueles 72 homens ali. Nós, como servos do Senhor, nós também somos comissionados, nós também somos chamados, nós temos uma tarefa a fazermos neste mundo. Nós ouvimos ainda há pouco a irmã Cássia falar aqui, que nós somos chamados a levar o Evangelho, a anunciar o Evangelho, a viver o Evangelho, conhecer e levar esse Evangelho, este amor de Deus, que alcançou a muitas pessoas e que pode alcançar mais. E diante disso, nós fazemos a seguinte pergunta: por que atendermos ao comissionamento? Primeiro, se você observar comigo, o Senhor, depois que ele chama os 70, ele diz o seguinte no versículo 2: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus queridos irmãos, a primeira causa que nós devemos atender ao comissionamento é a necessidade de evangelizadores. Jesus, ao comissionar seus discípulos a irem evangelizar pelos lugares que mais tarde ele passaria, ele apresenta a tamanha tarefa que eles deveriam fazer, que eles teriam, e também as dificuldades que eles passariam, como a falta de mais pessoas para esta obra. Embora notemos que Jesus havia selecionado mais pessoas do que já era costume ali com ele, os 12 discípulos, ele escolhe mais, escolhe agora 70 homens. Isso demonstra que o serviço que ele deveria fazer, que eles fariam, não era um serviço simples. Quando eu observo, quando eu olho para esse texto, logo me vem, quando o Senhor fala que é uma grande seara, me vem sempre a ideia do que eu vejo ali a minha família fazer ali na Serra Grande. Eles plantam o arroz e aí no período que eles vão colher,
são muitas pessoas que vão, eles trocam de área de serviço, e aí eles estão colhendo, e aí quando está nos últimos dias, eles dizem assim, olha, hoje nós vamos terminar. E aí eles vão lá, aquele monte de gente, a gente vai lá, colhe e não termina. E aí no outro dia ele diz de novo, olha, hoje nós termina. E aí a gente vai lá e faz o serviço e não termina. E assim passa vários dias. Meus irmãos, o Senhor Jesus, falando a estes homens, ele diz, olha, a seara é grande, o serviço é muito. Por mais que nós olhamos para um campo e nós pensamos, aqui está fácil, quando a gente chega numa roça de arroz, como eu estava falando há pouco, a gente chega e diz, isso aqui é fácil, isso aqui é pouco, nós vamos fazer agora. Mas à medida que você vai trabalhando, você vai vendo o serviço, você vai vendo as dificuldades, você vai vendo o trabalho que você vai ter ali. E Jesus, então, ele olha para os seus 70 homens ali, ele diz, olha, a seara é grande e os trabalhadores são pouco. Jesus apresenta a esses homens a missão do anúncio do Evangelho em comparação com uma seita, com uma ceifa, ou como uma colheita, que são feitos por muitas pessoas, por conta de ser um serviço trabalhoso de ser realizado. Jesus estava dizendo que eles estavam sendo enviados para um campo muito grande, algo que eles não tinham dimensão de onde eles estavam indo, algo que de fato não era pequeno, era enorme para que eles percorressem, um campo vasto para que o serviço fosse feito. O interessante também desta passagem, meus irmãos, e Jesus continua dizendo o seguinte, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu gosto muito dessa parte, porque o Senhor Jesus, ele não chama a esses homens a orarem para que o trabalho diminua, mas ele chama esses homens a orarem para que mais pessoas sejam comissionadas, sejam chamadas, sejam levadas por ele para trabalhar. Nós bem sabemos que quando nós oramos, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas dificuldades, as nossas vidas, nós estamos nos colocando em dependência ao Senhor. E quando Ele olha para os seus discípulos e Ele diz, orem para que mais trabalhadores sejam enviados, Ele está ensinando aos seus discípulos justamente isso, esse sinal de dependência, que eles dependeriam do Senhor para cumprir a missão que eles foram ordenados, que eles foram dados. Eles estariam indo para lugares difíceis, como ele vai dizer, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Vocês precisam de mim. Orem para que o Senhor envie mais. Orem para que mais homens se juntem a vocês nessa tarefa. O Senhor está ensinando ali aqueles irmãos, aqueles homens a serem dependentes dEle, que a tarefa que eles fariam não dependia somente de eles ir, eles dependiam também do Senhor para a realização daquela tarefa. Nós observamos, meus irmãos, que o Senhor ordena aos seus discípulos a orarem por mais trabalhadores, para que mais pessoas fossem engajadas nesta obra, mostrando justamente essa dependência que eles teriam no Senhor, essa dependência que eles teriam do dono da obra, do dono da seara. Meus queridos irmãos, não há diferença daquele período para o que nós vivemos na atualidade. Nós vivemos uma necessidade de evangelizadores, nós vivemos uma necessidade de pessoas que se dispõem a pregar o Evangelho, nós vivemos uma necessidade de pessoas que estão dispostas a saírem de suas casas, de levarem o Evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus ou que não têm a Jesus, que ainda não viveram a salvação em Cristo. Existem pessoas em nosso meio que ainda não conhecem, e nós vivemos esse período de que muitos de nós não nos dispomos, saímos de nossas casas para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus, olhando para estes homens, Ele diz, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Peçam para que venha mais, peçam para que apareça mais.
Meus queridos irmãos, a necessidade de quem prega o Evangelho no nosso meio, a necessidade de quem anuncia o Evangelho em nossa localidade, em nossos povoados, em nossas ruas. Talvez nossos vizinhos nunca ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, da mesma forma que Ele comissiona esses 70, Ele também comissiona cada um do seu povo a levar o seu Evangelho, a viver o seu Evangelho e a mostrar às outras pessoas o que este Evangelho pode fazer. O mundo hoje tem a necessidade de pessoas que de fato querem, vivem e vão anunciar o Evangelho. A tarefa da evangelização, meus irmãos, não é algo que só depende do pastor, ou do missionário, ou da educadora, ou do seminarista, ou da diretoria da igreja, ou dos líderes de departamentos. A evangelização é algo que é para toda a igreja, todos são chamados a evangelizar, todos são chamados a levar a palavra de Deus às pessoas. É uma tarefa de cada um de nós, é uma tarefa que nós precisamos atender, é algo que nós precisamos fazer, é ordem do Senhor. Lembrando das gerações, justamente que Ele chama esses 72 homens, lembrando das 72 gerações, Ele está dizendo que todas as gerações ou todas as nações são convidadas a levar o Evangelho e todas as nações são convidadas a ouvir o Evangelho. E nós, como servos do Senhor, nós devemos atender a esse comissionamento, a esse chamado à evangelização, a levarmos o Evangelho de Cristo a pessoas que ainda não viveram a salvação em Cristo Jesus, que ainda não conhecem. Esse é um dos motivos para o qual nós devemos atender ao comissionamento do Senhor. Um outro motivo para que nós atendamos ao comissionamento de Deus é que há pressa na evangelização. A pressa na evangelização, Jesus, após comissionar os 70 homens ali, apresentar-lhes a árdua missão que eles tinham de levar o Evangelho, Ele ordena aos seus discípulos, do versículo 4 ao versículo 12, Ele diz: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizeis, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa, quando entrardes numa cidade que ali vos receberem. Comei de tudo que for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros que está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, saber que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meus irmãos, há uma pressa na evangelização. O Senhor Jesus, Ele dá uma ordem aos seus discípulos: diz, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. A ideia aqui não é que Jesus estivesse chamando os seus discípulos a serem mal educados, como alguns interpretam, que eles não deveriam saudar ninguém no caminho. Naquele período, a saudação era algo muito comprido. Se eu encontrasse com alguém e eu tivesse que o saudar, ali era preparado um banquete e ele deveria falar de toda a sua família e eu deveria falar de toda a minha família, e assim demorariam vários dias. Imagine para quem tivesse família grande, para ele falar de todo mundo. Então, a saudação era algo de muito tempo. E o Senhor Jesus, com a pressa que Ele fala que deve haver para a evangelização, Ele diz, olha, não levem coisas que vão pesar no caminho, não levem bolsa que vai pesar, que vai fazer você se atrapalhar, que vai fazer você caminhar devagar, e não saudem ninguém.
Não se atrapalhem no caminho. Não deixe que coisas evitem, distrações cheguem até vocês, para que a tarefa da evangelização seja corrompida, para que o trabalho de vocês seja atrapalhado. Não deixem, não saudem ninguém, não falem com ninguém. Vão e cumpram a missão de vocês. Percebemos que o Senhor fala dessa pressa para a evangelização, quando Ele fala para eles não levar bolsa, nem alforje, nem sandálias, nem nada. Eles não deveriam levar coisas que lhes atrapalhassem ali. Eles deveriam ficar na casa onde receberem. Eles não deveriam ficar mudando, não era para haver atraso. Não era para haver distrações ali no serviço que eles estavam fazendo. Mas era uma tarefa urgente. Era algo que eles deveriam fazer, que deveria fazer com pressa. Era algo a se fazer rápido. A evangelização é algo que precisa ser feito rápido. Trazendo essa mensagem para nós, meus irmãos, a evangelização precisa ser feita. E precisa ser feita rapidamente. Esses homens, eles foram chamados a falar nas cidades onde Jesus iria passar. Nós também somos chamados a falar de Jesus, porque Ele um dia vai voltar. Nós somos chamados a falar deste Deus, porque Ele vai voltar e vai levar o seu povo. E nós devemos falar isso. Aqueles homens foram chamados a levar a mensagem do reino de Deus. Nós somos chamados a falar também deste reino, deste rei que um dia voltará. E eu faço para você a seguinte pergunta: o que tem feito você perder tempo na evangelização? Qual tem sido a sua distração para você não evangelizar? O que tem sido o seu peso? Qual a bolsa você tem carregado, que tem pesado, que você não tem conseguido evangelizar, que você não tem evangelizado? Qual é a sua distração do seu dia a dia que não faz você evangelizar? Meus irmãos, muitas vezes os nossos afazeres do dia a dia nos atrapalham. Muitas vezes a nossa preguiça nos atrapalha. Muitas vezes nós estamos acomodados. Como já bem falei, eu já ouvi muito. A gente vai falar alguma coisa para muitos irmãos na igreja e ele diz: mas eu não sou o pastor, mas eu não sou você que é o seminarista. Esse serviço é seu. A evangelização é para você, é para vocês que estão no ministério. Evangelização é coisa de missionário. Meus irmãos, todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo, somos chamados, assim como Ele chamou aos 70, a levar a mensagem dEle aos perdidos. Todos nós somos convocados, não nem convidados, mas nós somos convocados a levar essa mensagem aos perdidos que ainda não conhecem a Jesus. E nós precisamos deixar para trás aquilo que nos atrapalha. Nós precisamos deixar a nossa preguiça. Nós precisamos deixar o nosso comodismo. Nós precisamos deixar os nossos afazeres, muitas vezes, para cumprir essa missão que o Senhor nos deu. Nós precisamos deixar um pouco da nossa vida para trás e levar a mensagem do Evangelho a muitas pessoas que precisam. Vamos nos lembrar desses 70 que foram comissionados, escolhidos, foram designados para uma missão. Eles foram ordenados para que eles cumprissem essa missão, a missão de anunciar o Evangelho de Cristo. E nós também somos ordenados a cumprir essa missão. Nós somos comissionados a levar o Evangelho de Deus. Que privilégio nós temos! E nós devemos ter pressa, meus irmãos. Nós não devemos perder tempo. Nós não devemos nos deixar que algo nos atrapalhe, porque a evangelização é algo que precisa de pressa. Nós precisamos ter pressa em evangelizar. Semana passada, um grupo de seminaristas, juntamente com alguns irmãos da região maranhense, das igrejas lá de São Luís, e alguns aqui da Centro-Sul, da cidade de Colinas, nós fomos até a cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia. Daqui a pouco eu estarei falando um pouco
contando um pouco desse testemunho que o pastor pediu para me trazer hoje à noite. E nós deixamos os nossos afazeres, nós abrimos mão das nossas férias para levar o evangelho ali naquela cidade, entre os sertanejos. E nós encontramos ali pessoas duras, pessoas que não nos receberam, pessoas que bateram a porta na nossa cara, pessoas que foram ameaçadas até de facão, muitas equipes, pessoas que não quiseram ouvir o evangelho de Deus. Mas nós estávamos lá, levando o evangelho, porque a evangelização tem pressa para ser feita. O Senhor quer que nós evangelizamos, e isso precisa ser feito rápido, porque Ele vai voltar. E nós precisamos levar essa mensagem de amor ao seu povo. Nós precisamos levar essa mensagem para que mais pessoas conheçam esse Deus, que mais pessoas vivam o que nós já vivemos. Outra causa, meus irmãos, para nós atendermos ao comissionamento, é a motivação disso. No primeiro dia, na terça-feira, nós fomos para uma comunidade. Nós fomos a pé, 9 quilômetros. E a gente tomou café, acho que umas 8 da manhã. E aí o pastor Fábio, que é o coordenador do curso de missões, ele estava nos auxiliando ali, nos orientando no caso. E aí ele disse, olha, são 9 quilômetros até o povoado e vocês vão de pé. E no lugar onde for... Gente, o sertão é algo que você vai andando e tem umas ruas assim, eu não sei como é, mas a gente chega no lugar. E aí tinha várias varedas. E ele disse, olha, à medida das varedas que vocês forem encontrando, vocês vão entrando. Ele fez a equipe de 3 em 3, e ele disse, olha, vocês vão entrando e levando o evangelho. E aí isso já passava, se era 9 até chegar no povoado, quando a gente entrava nesses lugares, já passavam de 9 quilômetros. E a gente foi, as equipes iam entrando nas fazendas, nas casas, nos becos, fomos levando o evangelho. E o que ele deu para nós, até meio-dia, ele entregou uma barra de cereal, 2 bananas e meio litro de água. Ele disse, olha, aqui é para vocês se alimentarem e tomarem água até meio-dia. Depois do meio-dia a gente vê se vocês ainda vão comer alguma coisa, mas até meio-dia é só isso aqui. E a gente saímos muito alegre, com 2 bananas, uma barra de cereal e meio litro de água. E nós fomos levando o evangelho. E quando o pastor Davi me mandou mensagem 8 da manhã e eu fui responder 10 da noite, eu falei para ele, mandei um áudio falando como tinha acontecido o dia. E ele disse assim, eita, que empolgação na tua voz, me deu vontade de eu estar aí agora. E aí um senhor também, o seu Valdo, nosso cozinheiro lá, não é crente, a esposa é. E ele chegou e disse assim, qual a motivação disso? Eu me pergunto por que pessoas saíram lá do Maranhão, vieram para a Bahia, pregar o evangelho, falar desse evangelho. Eu não entendo por que pessoas saem dos seus lugares e vão pregar o evangelho. E nós dissemos para ele, seu Valdo, é porque isso que nós vivemos, nós não podemos viver somente para nós. Nós queremos que mais pessoas sejam alcançadas por este amor. Que mais pessoas vivam essa vida que nós vivemos. Que mais pessoas venham e façam parte, se assentem nesses bancos e cantem com alegria como nós cantamos. Que ouçam da palavra de Deus como nós ouvimos. É o amor pelo evangelho, o amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos pelas pessoas, é o que nós fazemos, é o que nos faz estar aqui hoje, nós dizendo para o seu Valdo. Quando os discípulos retornaram ali, agora do versículo 17 ao versículo 20, eles voltam empolgados, eles voltam alegres pelo que eles tinham feito. E eles chegam até Jesus e ele diz, olha, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Nós fizemos maravilhas, nós fizemos sinais, pessoas foram curadas, espíritos foram expulsos.
Talvez mortos ressurgiram. As dificuldades estão se submetendo ao teu nome, meu Deus. Nós estamos levando a tua palavra e isso nos aconteceu. Os discípulos falando ali a Jesus, com toda euforia, com toda animação, com toda a alegria que eles tinham. Esses homens, eles percorreram várias cidades, levando o Evangelho de Deus, anunciando o Evangelho. E no decorrer destes dias, eles testemunhavam muitas coisas. Eles testemunhavam a ação de Deus ali pela vida deles. E Jesus olha para eles e diz no versículo 19, ele diz, olha, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E a ideia que o texto nos traz aqui é como se Jesus estivesse dizendo, pelas maravilhas que foi feito, pelo que vocês estavam fazendo, evangelizando, e as maravilhas sendo feitas, o diabo estava sendo destronado, o diabo estava perdendo espaço, pessoas estavam conhecendo o Evangelho de Cristo, pessoas estavam sabendo do reino de Deus, e o diabo estava ficando de escanteio, estava sendo destronado, tirado do coração dessas pessoas, estava sendo tirado do mundo. Por isso a ideia de que ele cai como um relâmpago, de que ele perdeu o seu trono. Por isso os discípulos voltam cheios de euforia, cheios de alegria. E no versículo 19, o Senhor diz, olha, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. Jesus, olha, pela autoridade que eu dei a vocês, vocês realizaram tamanhas obras. Pela autoridade que vocês receberam pelo meu nome, vocês fizeram o que fizeram. Embora o diabo tenha seus poderes, mas com o que vocês fizeram, com a ação de vocês, ele perdeu a autoridade que o acompanhava. Ele perdeu ele foi destronado. Jesus finaliza esta sessão no versículo 20, quando ele diz, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus manda seus discípulos a não se alegrarem só pelas vitórias contra os demônios, mas na garantia de que seus nomes estão escritos no céu. Não se alegrem pelo que vocês fazem, se alegrem pelo que vocês têm, se alegrem pela salvação, não se alegrem por aquilo que vocês fizeram, mas pelo que foi feito em vocês. Jesus chama a atenção dos seus discípulos, dos comissionados, a se contentarem no que foi feito neles. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas que vão pregar o Evangelho e dizem, eu quero ganhar alma para Jesus, eu quero que pessoas se convertam pelo que eu fale, eu quero que pessoas ouçam o que eu estou falando para que eles se convertam para a minha vanglória. No início da nossa evangelização lá na Bahia, eu estava quase assim. Você estava, meu Deus, será que vai alguém se converter com a evangelização da minha equipe? Será que alguém vai receber ao Senhor como Senhor e Salvador de sua vida pela nossa palavra? Aí depois eu caí em mim e disse, mas meu Deus, não é eu quem faço, quem faz é o Senhor. Nós somos somente teus servos. Meus irmãos, a motivação de pregar o Evangelho não deve ser naquilo que nós vamos alcançar, como os discípulos chegaram alegres, Senhor, os espíritos se submetem a nós, nós fizemos maravilhas, e o Senhor diz, olha, se alegrem pela salvação que vocês têm, se alegrem pelaquilo que vocês já receberam. Foi essa a resposta que nós demos para o seu Valdo lá na Bahia. Seu Valdo, a nossa motivação é o amor que nós já recebemos, e nós queremos que mais pessoas recebam deste amor, que mais pessoas vivam desse amor.
Meus queridos irmãos, o nosso foco na evangelização não deve ser o resultado que nós obteremos. Não deve ser aquilo que nós vamos fazer, como eu pensava, será que vão se converter com o que eu vou falar? Será que eu vou usar as palavras certas? Será que o Senhor vai agir através de mim? A nossa motivação deve ser o Senhor. A nossa motivação deve ser Deus, deve ser a nossa salvação, deve ser a cruz, aquilo que Ele já fez por nós. Evangelizar pessoas porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus e pessoas também podem ser alcançadas por este amor. Não devemos nos vangloriar na evangelização ou fazer para nos vangloriar. Mas nós devemos fazer porque nós somos salvos e porque o Senhor nos manda fazer. Nós devemos cumprir isso que Ele nos ordena. Esses, meus irmãos, são alguns motivos para atendermos ao comissionamento, a necessidade de evangelizadores. Orem para que o Senhor envie mais, eu costumo dizer que Ele envie mais cearenses para a seara. Outra necessidade é a pressa na evangelização. Nós devemos anunciar o evangelho rápido, porque pessoas precisam ser alcançadas por essa graça salvadora. E a motivação da evangelização, meus irmãos, que deve ser o próprio Cristo, não aquilo que nós vamos fazer, mas aquilo que Ele já fez por nós. Olhe para a cruz e lembre, porque o Senhor me salvou, porque Ele fez isso por mim, eu devo evangelizar, eu devo levar o evangelho a mais pessoas. Meus irmãos, nós devemos nos dispor a pregar o evangelho. Uma igreja viva, uma igreja forte, é uma igreja que investe na evangelização, que envia evangelizadores, que tem pessoas dentro dela que evangeliza. E não é só para alguns, é uma tarefa de cada um de nós. Nós devemos nos dispor, meus irmãos, a evangelizarmos, a levarmos pessoas a conhecer o amor de Deus, o que Ele fez por nós. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos, e que essa mensagem, ela reflita aos nossos corações da necessidade, da pressa, da motivação para a evangelização, e que nós nos dispomos a cada dia a levar o evangelho do Senhor a mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por esta graça de Deus. Santo Deus, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos salvou. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos convida a levar o Teu evangelho para que mais pessoas creiam no Senhor, para que mais pessoas vivam nessa graça, meu Pai, que nós vivemos, para que mais pessoas participem daquilo que nós já participamos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos ensine a evangelizarmos, ó Pai. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece as nossas famílias. Eu sei que, assim como eu, existem mais pessoas aqui que as suas famílias ainda não foram alcançadas pelo evangelho. Existem muitos aqui que os seus irmãos, os seus avós, os seus tios, os seus pais não foram alcançados pelo evangelho. E, ó Deus, olhando para a Tua palavra, que nós possamos reconhecer que o Senhor nos convoca a levar o evangelho a estas pessoas. Ó Deus, levar o evangelho não é só sair daqui e ir para outro lugar para falar do evangelho. Nós podemos falar do evangelho em nossas casas, em nossas ruas, em nossas atividades, no nosso trabalho. Pai, nós rogamos que o Senhor nos ajude nesta árdua missão de anunciar o Teu evangelho. Em nome de Jesus, eu quero agradecer por esta oportunidade aqui, ó Pai,
te pedindo as tuas bênçãos sobre cada um de nós. E que essa palavra, meu Deus, assim como ela tem refletido ao meu coração, que ela possa também tocar no coração de cada irmão nesta noite. Que nós possamos dormir, meu Deus, inquietos de fato com esta palavra. E que amanhã nós possamos acordar com a disposição de pregar o teu evangelho, com ousadia de levar o evangelho aos perdidos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Antes do Ministério de Música subir, eu gostaria só de falar um pouco aqui do nosso projeto missionário de férias. Os irmãos já podem... O projeto missionário de férias, ele é algo desenvolvido pelo Departamento Nacional de Jovens. Era algo que só era feito para os ribeirinhos. Eles levavam assistência médica aos ribeirinhos, dentista, enfermeiros, médicos e outras equipes que não trabalhavam na área da saúde, que não eram médicos, eles saíam nos barquinhos, nas comunidades e levavam o evangelho a estas pessoas. Em 2020, o DNJ, em parceria com a região eclesiástica da nossa denominação, a região sertaneja, resolveu fazer o Promifé Sertão, lá na cidade de Campo Alegre de Lourdes. Só que entrou toda a pandemia, e aí eles passaram para 2021 e não deu certo. E neste ano, foi a primeira edição do Promifé Sertão, ali na cidade de Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, na região sertaneja. Uma parceria entre o Departamento Nacional de Jovens e o Departamento Regional de Jovens da região de lá. Esta é a equipe, alguns dos seminaristas e dos irmãos que lá estavam, os nossos professores também. Aqui, quando o negócio aperreou, que as pessoas foram ficando cansadas, aí ficou só nós, ficou só esses aqui. Esses são a equipe persistente. A próxima, esse é o primeiro dia. Esses foram os de farda, são os seminaristas. Nós éramos 10 seminaristas. Curso de teologia pastoral, missões e educação cristã. Estávamos todos lá, juntos. E tem alguns irmãos das igrejas Bequimão e Quatraque, lá em São Luís. Tínhamos 4 irmãs daqui da Centro-Sul, da cidade de Colinas, 2 da primeira e um casal da terceira. E tínhamos 2 irmãs da região central, lá de Brasília, que também foram participar do Promifé conosco. Aqui nós estamos andando lá pelo sertão. Esse foi um momento de oração. Tivemos muitas dificuldades. Neste local foi o segundo dia de evangelização e nós encontramos muitas mulheres que os esposos não deixam elas ir para a igreja. Patriarcalismo lá é muito forte e eles não deixavam elas ir para a igreja. E muitas, eu conheci, por exemplo, a dona Maria Gessi, que disse: meu filho, eu sou crente, eu sou da igreja cristã evangélica, só que o meu marido não deixa. E às vezes que eu tentei passar pela autoridade dele, ele pegava a espingarda, ia para o mato caçar, e com raiva, e eu ficava com medo dele fazer uma arte com ele lá no mato, pela raiva que ele tinha dela ir para a igreja. E ela acabou desistindo. E muitas outras equipes encontraram isso. Esposas que apanham porque os maridos não deixam elas ir para a igreja. Por isso nós fizemos este momento de oração, porque foi o lugar mais difícil. E depois dele não teve outro tão difícil assim, que tivesse essas dificuldades das esposas irem para a igreja porque os maridos não deixavam. E aqui nós estávamos orando. Pode passar. A fachada da igreja lá de Campo Alegre e a equipe. Algumas fotos agora do sertão. Se você riscar fogo lá,
vai embora, não apaga mais não. Algumas fotos minhas na evangelização lá, alguns paparazzi estavam tirando foto. Aí, os pés de Mandacaru, gente. Esse é muito bonito. Sertão. E saudade do sertão. Foi uma semana muito boa. Foi uma semana intensa. A gente acordava às 6, tomava café, às 8 a gente saía e evangelizava o dia todo, almoçava nas congregações e fazia o culto 7 horas e voltava depois do culto. Quando a gente chegava para jantar, era 10 horas, 10h30, era jantar, tomar banho. A gente nem tomava banho, a gente ia jantar logo para desocupar as panelas. Jantava, tomava banho, ia dormir. Quando fechava os olhos, já tinha que abrir de novo para sair de novo. Foi uma semana muito intensa, mas foi muito boa, graças a Deus. E nós podemos levar o Evangelho e ali muitas pessoas receberam. Outras não. A minha equipe foi uma das equipes que pegamos carreira de gente que não deixou a gente entrar. Mas muitas pessoas ali se renderam ao poder do Evangelho, ao poder de Jesus Cristo. O vídeo, tem um vídeo. Íamos de caminhão, tá, gente? A gente saía para as comunidades de caminhão. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho, acreditar no Evangelho e caminhar seguro. A seara é grande e os cearenses são poucos. Orem, meus irmãos, para que o Senhor envie mais pessoas para falar do Evangelho. Eu, particularmente, gostei muito dessa experiência ali com os sertanejos, de poder levar o Evangelho. Foi algo gratificante. Eu falei que a gente acordava às 6, ia dormir meia-noite para acordar às 6 de novo. Mas, meus irmãos, os 4 dias que nós tivemos que acordar às 6 e dormir meia-noite, cansados, no outro dia, nós acordávamos como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Por obra de Deus, é o que a gente acredita. O pastor de lá, no primeiro dia, que foi o dia da caminhada de 9 quilômetros, ele disse o seguinte: meu Deus, como é que aquele povo vai acordar amanhã? Eles que acordam, assim, se eu estou desse jeito, e olha que eu lutei pouco, imagine eles. E ele disse que quando chegou lá no refeitório, que ele viu todo mundo com as brincadeiras, com aquela folia, como se nada tivesse acontecido. Ele disse que se emocionou muito, ele disse: Senhor, só o Senhor para fazer isso. E nós naquele lugar, nós podemos falar do Evangelho de Jesus Cristo, falar do amor de Deus. Como já falei, muitas pessoas receberam, outras não. Nós também deixamos aqui o convite para o próximo ano. Aqueles que quiserem participar, será lançado pelo DNJ, provavelmente pelo Instagram,
Eu acho que a partir dos 16 já pode acompanhar, já pode ir com a gente. E é algo que revela vocações. O pastor lá na igreja levantou 5 vocacionadas. E na nossa equipe levantou mais 5. Então foi algo muito edificante ali para nós. E que os irmãos continuem orando por este projeto. Continuem orando por isso. É aqui que muitas das ofertas de vocês estão investidas, pelo menos aquilo que vocês investem em mim. Projetos, claro que os estudos também. Estudos, livros, estão incluídos em tudo. Mas aqui também faz parte. Essa experiência foi me proporcionada por Deus e pela igreja, por vocês, que têm me ajudado, que têm contribuído com a minha formação. Então, só pude participar desse projeto porque essa igreja tem me ajudado ali, tem me auxiliado nesse projeto, em minha formação, nisso que tanto contribui. E o meu louvor ao Senhor, estava dizendo esses dias para Edneuma ali na Serra Grande. Eu disse: Edneuma, Deus é maravilhoso e a gente se preocupa porque quer. Porque quando a gente está no fundo do poço, já na despendura, como diz a avó, sai alguém da igreja: olha, isso aqui é por fulano. Eu disse: eita, rapaz, mas pensa. Meus irmãos, muito obrigado. Eu não vou falar mais, porque se eu falar mais agora, eu vou me emocionar e já está bom. Eu agradeço pela oportunidade que a igreja me concede de vir aqui falar da palavra. Agradeço ao pastor que me convidou, que me comissionou também há alguns dias. Muito obrigado. Então, irmãos, glória a Deus. Experiência inspiradora, ver esses vídeos, as postagens, mexeu também comigo, teve me despertando também. Conversei mandei uma mensagem para o diretor de estágio deles, o pastor Fábio, louvando a Deus por essa iniciativa, por essa atitude. Irmãos, e ali no seminário, 2 a 5 de agosto, vai ter um encontro vocacional. Um encontro vocacional com jovens a partir de 18 anos, né? A partir de 18 anos. Então, ali teremos esse encontro vocacional. Estejamos orando para que Deus levante muitas vidas para essa vocação da pregação do Evangelho. Então, queridos, nós encerramos ali o trabalho na congregação. Temos aqui algumas visitas, né, especiais. Temos aqui 4 irmãos ali de Grajaú, missionário Messias, sua esposa. Fique em pé, missionário Messias. E a sua esposa ainda não gravei o nome. Abigail, né? E 2 irmãs lá da sua igreja. Fique de pé. Está vindo lá de Grajaú. E estão impedidos de voltar hoje, né? Por conta dos bloqueios das estradas. Mas vai abrir logo, já estão tomando seríssimas providências, né? Então, estão conosco ali em casa. O Abner já acomodou todo mundo lá, já deixou todo mundo lá em casa lá. Então, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Eu convido que todos os demais que nos visitam, por favor, fiquem de pé. Temos também o pastor Charlo com sua família, né? Fiquem de pé, todos que estão nos visitando. Nós queremos agradecer a todos, né, pela sua presença aqui em nosso meio. Deus abençoe, em nome de Jesus. Como é que a igreja diz? Seja bem-vindos em nome de Jesus, e voltem sempre. Amém, amém. E também acabou de chegar ali o pastor Sérgio. Quer dar aquela palavra agora, pastor Sérgio? O pastor Sérgio quer dar uma palavra aqui para essa igreja. Pastor Sérgio é o... É o presidente, né, presidente da nossa região Centro-Sul maranhense, tá? E ele queria dar uma palavra aqui para essa igreja e chegou a tempo, né? Então, pastor Sérgio, a palavra está com você. Pastor, muito obrigado. Ô, meus irmãos, você não sabe da alegria do meu coração de poder estar aqui
contemplar vocês mais uma vez. Nós ficamos impedidos de continuar nossa viagem para Grajaú, né? Os índios fecharam. Chegou uma notícia que parece que já estão abrindo. A polícia já chegou lá, já está resolvendo, graças a Deus. Mas aí eu não vim aqui ao culto, porque eu quis também estar com os irmãos ali da segunda igreja. Vocês sabem como eles estão numa situação delicada, sem pastor. Eu estive lá com eles hoje. Mas eu disse ao pastor Davi uma coisa. Eu tinha sentado no meu coração, antes de terminar esse mandato, que era de 4, passou a ser 6, né? De vir aqui, antes da convenção, para trazer essa palavra para os meus irmãos aqui. Eu sempre me senti enviado desta igreja para a liderança da nossa região. Foram vocês que me acolheram aqui quando eu saí de Grajaú, com muito amor, com muito carinho. Eu cheguei a dizer uma vez para o conselho, em uma reunião, vocês receberam aqui um pastor doente, né? Eu estava muito abalado, até sofrendo emocionalmente com as coisas que aconteceram naquele período. E eu encontrei aqui em vocês o acolhimento que eu precisava, o ânimo que eu precisava, o apoio que eu precisava, ver minha família naquele momento. E eu fui muito grato a Deus pela vida dos meus irmãos aqui. E quando apareceu a oportunidade de liderar a região, era um momento tão bom que nós estávamos vivendo, né? Tão gostoso aquele tempo, estávamos crescendo, progredindo pela graça de Deus. Então chegou o desafio e a igreja prontamente nos apoiou naquela decisão de aceitar o desafio, e Deus, pela sua graça, providenciou o pastor Davi e irmã Cássia, que ficaram aqui, ou só um mês depois já estavam aqui e deram continuidade ao trabalho que a igreja vinha fazendo. E eu tinha que vir aqui para dizer aos meus irmãos, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós naquele período aqui e pelo apoio dado quando nós saímos para dirigir a nossa região. Eu não sei se vocês vão lembrar de uma palavra que eu disse aqui na saída, disse: eu estou indo para liderar a região, mas se doer, eu vou gritar. Lembra disso? Se doer, eu vou gritar aqui para vocês, né? Tiveram problemas sim, meus irmãos, desafios vieram, mas Deus, pela sua graça, nos ajudou a superar. E eu sei que a igreja orou por nós. Tive 2 momentos muito difíceis nesse período, que foi a chikungunya, e dessa eu pensei que eu morria, né? E veio a Covid, eu acho que eu morri, voltei, não sei o que aconteceu, né? Mas Deus, pela sua graça, nos sustentou, e eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. E Deus preparou mesmo esse momento, porque eu pensei que nem tinha mais ninguém aqui. Eu digo, não, mas eu vou dar uma passadinha lá para ver como é que está. Ainda deu tempo de poder estar com vocês. Carmélia, manda um abraço para todos vocês, e a gente está devendo muitas visitas aqui, que sempre que eu venho, eu digo que ela vem, ela nunca aparece, né? Mas a gente está devendo e vai pagar essa conta uma hora dessa. Muito obrigado, pastor Davi, pela oportunidade, e nós nos vemos na convenção, vamos eleger uma nova diretoria e continuar como igreja apoiando o trabalho da nossa região. Deus abençoe a todos. Amém. Então vamos ficar em pé, nós vamos orar. Nós vamos orar, meus irmãos, e após a oração, o Ministério do Louvor vai fazer um pós-lúdio. E então, na saída, os irmãos que trouxeram as suas ofertas poderão depositar no gasofilácio. Irmãos, isso que o pastor Sérgio fala aqui publicamente, ele também fala de maneira bem particular, naquelas conversas bem particulares. E, de fato, eu posso reverberar aqui para os irmãos que ele foi muito marcado pelo amor dessa igreja, pelo tempo que ele passou aqui. Ele sempre fala isso de uma maneira assim, muito convicta e muito segura, muito emocionada. Então, louvamos muito a Deus. Eu tenho sentido também, pastor, desse amor, desse carinho que essa igreja tem e tem nos proporcionado. E a nossa oração é que Deus nos ajude a cuidar melhor desse rebanho tão precioso. Então, nós vamos estender as mãos aqui para o pastor Sérgio. Ele está encerrando a sua gestão como presidente regional agora em julho, e ele já está assumindo a terceira igreja
Terceira Igreja Cristã Evangélica em Grajaú, tá? Então, vou estender as mãos para o pastor Sérgio, louvando a Deus, né, por esse tempo de muito desafio, mas muito promissor na nossa região, rogando que Deus abençoe a ele. Que Deus abençoe ele nesse novo desafio ali em Grajaú. Pai bendito, Deus santo, a Ti o nosso louvor, meu Pai, por Tua graça sobre nossas vidas. A Ti o nosso louvor pela vida do pastor Sérgio. Meu Deus, inconfundivelmente, um instrumento de bênção nas Tuas mãos para a edificação e expansão da Tua obra. Nós louvamos a Ti, meu Deus, pela vida dele, pelo que ele serviu ao Senhor aqui nesta igreja, por tudo que o Senhor fez através dele aqui nesta igreja, por tudo que o Senhor fez através dele nesta região, por tudo que o Senhor tem feito. Nós Te louvamos, Te agradecemos, nós somos, meu Deus, provas vivas dos Teus cuidados a nós, através da vida do Teu servo. E pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa nova etapa do seu ministério, cuidando daquela igreja ali em Grajaú. O Senhor, meu Deus, continue dirigindo com Tua graça, sabedoria e fazendo muito próspero aquele trabalho através das Suas mãos. Rogamos a Ti, meu Deus, por essas bênçãos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja com ele e com toda a Tua igreja, hoje e sempre. Amém e amém e amém. Então, pastor Sérgio, não saiu ainda, o pastor Sérgio vai lá pastor Sérgio Irmão Gustavo vai ali para a porta, ele vai estar cumprimentando os irmãos que trouxeram suas ofertas, o dízimo não foi separado no momento, vocês podem vir aqui no gasofilácio e entregar. Enquanto isso, o Ministério de Louvor estará cantando mais um hino, fazendo um pós-lúdio aqui nesse momento. Então, o irmão Gustavo, o pastor Sérgio está ali cumprimentando os irmãos ao saírem do culto, ao saírem desse trabalho.